Olá, jovem estudante! Hoje veremos na prática as 5 competências das redações do Enem. Então, vamos para a aula. Competência número 1. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. O que essa competência irá exigir do aluno? Será exigido competência relacionada à ortografia, que é a escrita correta das palavras, acentuação, ortografia, uso do hífen, regência verbal, regência nominal, concordância também, pontuação, paralelismo. Então, todo o conhecimento, da nossa língua padrão será cobrado do aluno para que a redação esteja de fato escrita na norma padrão da língua portuguesa. Então, essa competência número 1, ela é importante. O aluno ele tem que se dar conta que ao escrever uma redação, ele deve usar a linguagem culta. E isso nós aprendemos no dia a dia aí com as regras gramaticais. Eu trouxe aqui um exemplo de um parágrafo que, na verdade, é até a introdução de uma redação. Vamos lá. A educação brasileira está realmente sofrendo com a pandemia do Covid-19, com mais de 3 meses de paralisações das atividades escolares e a implantação do ensino à distância de forma emergencial. Certamente esse é um dos momentos mais turbulentos vividos pelo ensino no Brasil. Antes de mais nada, reparem aqui que esse candidato optou por iniciar a sua redação com uma pergunta. Isso é positivo, porque desperta, chama a atenção, desperta a curiosidade do leitor. E mais adiante, ao final do parágrafo, quando ele afirma, certamente esse é um dos momentos mais turbulentos vividos pelo ensino no Brasil, aqui ele está apresentando a sua tese, que vem justamente na introdução, é o seu ponto de vista sobre o tema relacionado. Então, observe nesse parágrafo como um todo como que foi usada a norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. As palavras escritas corretamente, a concordância verbal nominal adequada. Isso é o que exige a competência de número 1. Competência número 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Como podemos traduzir essa proposta? Primeiramente, o aluno precisa compreender essa proposta de redação, que é justamente o tema. Ele precisa entender o tema, pelo fato dele não cometer o escape ao tema, Ele não pode escapar do tema, ele tem que entender o tema e construir a redação em cima dessa temática proposta e aplicar vários conceitos das áreas de conhecimentos para desenvolver o tema. O que é isso? O aluno pode usar, caso haja possibilidade, é claro, conceitos da área de história, da área de sociologia, da área biológica, de geografia. Ele pode trazer conhecimento que ele tem dessas áreas para embasar o seu ponto de vista no seu texto, na sua redação dissertativa argumentativa. Então vamos conhecer isso daí com esse exemplo de parágrafo. A educação brasileira que, ao longo das últimas décadas, hora e outra ficava com as salas vazias devido às greves por melhores salários, hoje está com as portas fechadas frente a um inimigo invisível. O impacto social com a suspensão das atividades escolares presenciais se reflete nas famílias com pais que necessitam trabalhar e não podem orientar integralmente os filhos nas atividades à distância. Notemos aqui, que esse parágrafo está dentro da temática aí, que nós estamos vendo. A dificuldade, o que a educação nacional vem sofrendo frente a essa pandemia do coronavírus. Então vamos lá. E essa parte aqui, aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. O que nós temos aqui no nosso parágrafo? Olha essa parte aqui. Ao longo das últimas décadas,
hora e outra ficava, né, as escolas ficavam com as salas vazias devido às greves por melhores salários. Aqui foi colocada uma alusão histórica, né? É um fato histórico e realmente, ao longo das últimas décadas, até de forma crônica, muitas greves aconteceram e as salas ficavam vazias. Certo? Então aqui nós temos uma alusão histórica. O aluno está usando o seu conhecimento de outras áreas para poder estar construindo a sua argumentação. E mais ao final desse parágrafo, nesse ponto aqui, o impacto social com a suspensão das atividades escolares presenciais se reflete nas famílias, aqui, nas famílias com pais que necessitam trabalhar e não podem orientar integralmente os filhos nas atividades à distância. Aqui nós temos um problema social de sociologia, não é verdade? Que o candidato levou para a sua redação, para poder justificar o seu ponto de vista. Correto? Então aqui nós temos toda essa problemática. Um problema do aluno ficar sem aula presencial acarretou outro. Os pais não têm como estar o tempo todo com os filhos. Um problema aí social. Os pais precisam trabalhar, precisam do seu ganha-pão. Então essa competência 2, ela exige do candidato justamente esse tipo aí de habilidade. Correto? Competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa competência, o aluno, na sua redação de uma forma completa, é necessário que o texto ele apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos precisam justificar essa posição assumida em relação ao tema do texto. Ou seja, o ponto de vista que a tese que está lá na introdução, no parágrafo introdutório, ele deve estar coerente com a defesa, com os argumentos que vão embasar esse ponto de vista. Eu não posso apresentar uma tese, um ponto de vista, e depois começar a colocar argumentos contrários ao meu ponto de vista. Então essa competência aí, quando ela fala selecionar, relacionar, organizar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Correto? Vamos lá então no nosso parágrafo de exemplo. Como a maioria das escolas brasileiras não contava com plataformas próprias para desenvolver as atividades à distância, todo o replanejamento teve que acontecer com o ano escolar em curso. Esse fato mostrou a todos que os sistemas de ensino não estavam preparados para uma crise pandêmica. Temos aqui então, a essa altura aqui no final do parágrafo, vejam bem, esse fato, né, aqui é um fator coesivo, né, esse fato está retomando planejamento, né, todo o replanejamento teve que acontecer com o ano escolar em curso. Esse fato, correto? Um recurso coesivo resumitivo, mostrou a todos que os sistemas de ensino não estavam preparados para uma crise pandêmica. Eu estou aqui defendendo meu ponto de vista, correto? Mostrou que todos os sistemas não estavam preparados para uma crise pandêmica. E notem bem que lá na introdução, na minha tese, foi colocado. Certamente esse é um dos momentos mais turbulentos vividos pelo ensino no Brasil. E aqui, nesse parágrafo, nessa competência, eu estou trazendo elementos para defender o meu ponto de vista. Colocando aqui, todos os sistemas de ensino não estavam preparados para a crise pandêmica. E também, as escolas brasileiras não contavam com plataformas próprias para desenvolver atividades à distância, todo o replanejamento teve que acontecer com o ano escolar em curso. Estou aqui trazendo argumentos em defesa do meu ponto de vista em todo esse parágrafo aí. Então, a competência 3, ela vem trabalhar especificamente esse ponto. E se eu trago argumentos que estão de acordo com o meu ponto de vista, apresentado lá na introdução,
eu vou estar trazendo coerência para a minha redação. Joia? Muito bem, temos agora a competência de número 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que o aluno tem que ter atenção a essa competência? Deve se preocupar com a organização dos parágrafos, evitar também repetição de palavras. Então é interessante usar palavras sinônimas para a gente não precisar repetir a mesma palavra 2, 3 vezes no texto. Conectivos também, devemos ter atenção ao uso dos conectivos, das conjunções, e alguns detalhes importantes é o seguinte: na repetição de palavras, às vezes é interessante usar um pronome. Por exemplo, na frase Maria está doente, por isso ela foi ao hospital. Estou usando o pronome ela para não ter que repetir a palavra Maria, certo? Muito cuidado com a expressão o mesmo, né? Essa expressão traz um vazio. Por exemplo, essa frase aqui, Cida saiu de casa com o mesmo sapato. Correto, porque logo após a palavra mesmo, geralmente vem um substantivo. Cida saiu de casa com o mesmo sapato. Já na construção seguinte, a palavra mesmo está inadequada. Vamos a ela aqui. Bruno foi ao mercado de skate. O mesmo não estava limpo. Isso mesmo aí traz uma ambiguidade. O que não estava limpo? É o Bruno ou o skate que ele possuía, né? Então são várias dicas, né? Vários recursos aí, até gramaticais, de coesão, coerência, que o aluno tem que estar atento. Por exemplo, o onde, o pronome relativo onde, ele traz uma referência espacial. Ele está correto nessa frase. Vou ao mercado onde tenho encontrado várias marcas de queijo. Vou ao mercado onde encontro várias marcas de queijo. Nesse caso aí, o uso da palavra onde está correto, porque ele está acompanhado do verbo ir. Vou dar uma referência espacial. Agora, nessa construção aqui, por exemplo, senti uma dor, foi onde comprei remédio. Não, o onde ele é usado para lugar, referência espacial. O verbo sentir uma dor, foi onde comprei remédio. Não, sentir, esse verbo não dá uma referência de lugar. Então, são detalhes aí que é necessário que fiquemos atentos. Vamos ao exemplo agora desse parágrafo, onde eu irei pontuar com vocês qual a parte do parágrafo que traz uma frase que retoma o projeto do texto, a argumentação, qual o período que traz a exemplificação, uma visão do mundo relacionada a esse tema do enfrentamento do Covid-19 pelas escolas, e qual a frase nos traz, qual o período, né, nos traz a visão crítica sobre isso. Então vamos à leitura aqui rapidamente. Uma das repercussões da pandemia na educação é a queda da qualidade do ensino, já admitida por algumas escolas. Também se observa a dificuldade dos pais em gerenciar e apoiar os estudos dos filhos em casa. Até aqui eu tenho todo esse período que está retomando a argumentação que eu já devo estar usando nos parágrafos anteriores. É a retomada aí do projeto do texto, defender o meu ponto de vista, né? No sentido de que essa pandemia do Covid-19 prejudicou e muito o ensino dos jovens, das crianças. Continuando, essa assistência fica prejudicada, pois os pais possuem outras obrigações, como o trabalho, por exemplo. Aqui eu trago uma exemplificação, uma alusão. Estou colocando a visão de mundo relativo a esse tema dessa proposta de redação, né? A assistência do aluno fica prejudicada, porque enquanto no ensino presencial o aluno tinha o professor ali o tempo todo, naquele período de escola, da sala de aula, isso não acontece agora. E o último período, nesse cenário, a figura do professor, cujo trabalho em sala de aula se mostrou insubstituível, passou a depender ainda mais do apoio dos pais. Aqui sim, eu apresento uma visão crítica de toda essa situação, relação escola
com Covid-19. E geralmente na visão crítica, né, a pessoa se posiciona. Então, nesse cenário, a figura do professor, cujo trabalho em sala de aula se mostrou insubstituível, né? Estou aqui defendendo meu ponto de vista, passou a depender ainda mais do apoio dos pais. Correto? Detalhe aqui, ó, quando eu uso a palavrinha cujo, ela não tem um artigo posterior. Não poderia dizer cujo o trabalho, não é cujo trabalho. Então aqui nós pontuamos esse parágrafo nessas 3 subdivisões. E isso ajuda muito nessa competência 4, que é demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O aluno tem que demonstrar, né, que ele conhece a forma de lidar com a língua, com a palavra, né? Usando corretamente a coesão, a coerência, essa demonstração aí que essa competência 4 exige de nós. Que o aluno conheça como é que é a mecânica da língua, para que o seu texto tenha uma fluidez adequada. E, por fim, chegamos à competência 5, elaborar proposta de soluções para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Essa competência se refere especificamente ao parágrafo da conclusão, correto? É interessante que nessa competência aí, o Enem exige que, além de você estar apresentando lá na introdução a sua tese, o seu ponto de vista, depois você vai argumentar em defesa do seu ponto de vista, e na conclusão, além de fazer a sua conclusão, o seu fecho da redação, é necessário que o aluno ele apresente uma proposta de solução para o problema. E qual que é o problema temático que estamos trabalhando nessa aula? É toda a questão enfrentada pela educação brasileira frente ao coronavírus. Salas de aulas fechadas, ensino remoto, a dificuldade de se promover esse ensino, correto? E também devemos mostrar respeito, ao dar uma proposta de solução, devemos mostrar respeito aos valores humanos, quer dizer, não posso falar na minha solução do problema que a solução seria, por exemplo, que o grupo A teria que matar o grupo B. Não, há que se respeitar valores humanos e considerar também a diversidade sociocultural. Muito bem, eu vou apresentar nesse parágrafo conclusivo para vocês agora, daqui a pouco, que essa proposta de solução da conclusão da redação, ela nos traz 5 elementos. O primeiro elemento é o agente social. Esse agente social pode ser o governo, a mídia, instituições, pode ser famílias. É interessante que não apresentemos um agente social genérico. Por exemplo, todo mundo precisa fazer isso, as pessoas necessitam realizar isso. Isso é genérico, não é o caso, não é o ideal para se apresentar numa redação dissertativa argumentativa. Depois do agente social, nós temos a ação que será feita por esse agente. Pode ser a criação de uma lei, ou então melhorar uma lei, fiscalizar os responsáveis, cobrar postura de alguém. Evite, na colocação da ação, expressões muito genéricas do tipo: a sociedade deve se conscientizar. Conscientizar, né? Isso para uma redação dissertativa argumentativa fica muito vago. A sociedade deve armar mais. Também não. O governo deve agir. Agir como? De que maneira? Você precisa especificar. Devemos respeitar mais o próximo. Também não é uma proposta de solução muito adequada. Fica meio vago, genérico. Terceiro elemento é o meio ou modo de execução. Como que será executada essa ação? Quarto elemento é o detalhamento. Aqui eu posso usar frases enumerativas do tipo: a ação será efetivada através disso, daquilo. Entendeu? Estou enumerando aí ações. Depois veremos detalhadamente no nosso parágrafo A, no nosso parágrafo que eu irei apresentar para vocês. E o quinto elemento é a finalidade, certo? Qual a finalidade dessa ação, dessa proposta de solução apresentada? Ela tem que ter uma finalidade, não é verdade? Então, teria que estar fechando o meu parágrafo conclusivo
com a finalidade. Então, coloquei esses 5 elementos e agora vamos vê-los na prática com o nosso parágrafo, tá ok? Portanto, com a pandemia do coronavírus e a necessidade do isolamento social nas escolas, os governos, o governo aqui é o meu agente social, certo? Apresentei. Precisam criar plataformas. Criar plataformas é a minha ação. Qual a ação que esse agente social vai realizar? É criar plataformas, correto? É o meu segundo elemento. Vamos para o terceiro, meio ou modo de execução. Criar plataformas para utilização pelos discentes, pelos professores, visando proporcionar a educação à distância. Aqui eu tenho o meu terceiro elemento, que é o meio ou modo de execução. Então, governo, agente social, criação de plataformas é a ação e a utilização dessa plataforma pelos discentes é o meio ou o modo de execução dessa política do governo. Continuando, visando proporcionar à educação à distância o uso de chats, podcasts. Repare que eu estou trazendo frases enumerativas e até aulas online com os próprios professores. Nesse ponto aqui, eu tenho o meu detalhamento da ação. Eu estou enumerando como que será a efetivação dessa ação lá na plataforma. Vai abrir possibilidades de chats, podcasts e até aulas online com os próprios professores. E no último período, espera-se com isso o aperfeiçoamento dessa modalidade de ensino, até então pouco praticada pelos professores e alunos da educação básica. Essa é a minha finalidade, né? Qual a finalidade dessa ação? É o aperfeiçoamento da modalidade do ensino à distância. Então aqui, não fiquem preocupados quando eu falei que na conclusão, para você poder mostrar sua proposta de solução ao problema do tema, que você tem que elencar 5 elementos, que é o agente social, a ação, meio ou modo de execução dessa ação, detalhamento da ação e a finalidade. Isso, quando o aluno já está acostumado a construir a sua conclusão, isso vem naturalmente, né? É uma lógica aí recorrente dessa estrutura de parágrafo. Então é isso, pessoal. Essa é a competência de número 5. Dúvidas que vocês tiverem aí, coloquem lá no comentário lá dos nossos grupos privados do Facebook, porque eu estou à disposição. Então, até a próxima aula. Um grande abraço para todos.